Então, para finalizar as nossas aulas de tratamento convencional, lembrando que, independente da configuração, se é uma ETA de ciclo completo, se é filtração direta, se é filtração lenta, dependente do que for o tratamento, qualquer tipo de água a ser utilizada para abastecimento, mesmo se for subterrânea, ela precisa passar por desinfecção. Então, a desinfecção é a única forma de você ter uma maior garantia, né, de que você está eliminando o máximo possível dos micro-organismos, já que boa parte dos patógenos, né, os causadores de doença, principalmente doenças vinculadas à falta de saneamento, é decorrente a patógenos. Então, a desinfecção é uma forma de você estar minimizando, eliminando, não exatamente sem ter eliminação de 100%, mas você tem uma inativação de patógenos, de micro-organismos. Então, vamos lá. Para começar essa aula, né, gostaria de fazer relembrar a vocês, né, de que a água ela é um veículo de doença. Então, assim, como no Brasil os esgotos são lançados nos rios, mesmo que o esgoto passou por um tratamento, o esgoto não passa por desinfecção. Então, você não faz a desinfecção do esgoto. Então, pode, né, acontecer de ter micro-organismos patógenos na água. Então, é por isso que é essencial, né, indispensável em qualquer situação, que se faça a desinfecção. Então, tem que fazer a desinfecção. Aqui, só lembrando algumas doenças comuns, né, que podem estar presentes na água, que são basicamente doenças ligadas a vermes, né, ou algum protozoário, bactérias, que causam, né, alguma doença como febre, disenteria, né, então a gente tem cólera, tem os protozoários como a giardia, tem cristoporídeo, que também é um protozoário, a gente tem hepatite A, hepatite B, poliomielite, né, até algumas problemas como febre amarela também podem ser vinculadas à água. Claro que boa parte dessas doenças já foram, assim, né? Se tem, às vezes, até uma redução muito grande, mas, infelizmente, ainda tem locais, principalmente, são muito precários com a questão do saneamento, que se tem, sim, essas doenças presentes ainda. O Brasil, ele tem um saneamento ainda bem pobre, né? Lembrando que o nosso esgoto tratado é menos que 50%. Então, tem uma fração que ou está indo contaminando o solo, a partir de fossas, né? Fossas sem impermeabilização. E também tem uma parcela que é lançada in natura, ou seja, sem tratamento nenhum nos rios. Lembrando que esse mesmo rio vai ser utilizado para abastecer uma cidade. Então, sim, nós temos problemas. Aqui só para também mostrar, né, quantos por cento da população tem acesso à água tratada, né, água na sua rede, na sua torneira. Então, se a gente pegar o Brasil, ele ainda não tem 100%, né, embora esse dado é um pouquinho antigo, hoje a gente deve estar aí com quase 90%, mas ainda tem uma parcela da população que não tem água de fácil, né, ou disponível na rede. Então, tem uma parcela que não tem rede, mas tem um acesso mais fácil. E essa coluna mais clarinha, esse branquinho, ele está fazendo aqui uma relação entre tratamento e mortalidade infantil. Por que ele sempre vincula essa questão de doenças, de veiculação hídrica com mortalidade infantil? Justamente porque as crianças, elas são mais sensíveis, né? Antigamente, principalmente, quando se tinha praticamente zero, né, tratamento, tinha muita questão de mortalidade infantil, tá? Então, ele ainda é um problema, mesmo que em menor escala. Então, olha aqui, esse outro gráfico, ele mostra em que local se tem tratamento, né, coleta de esgoto, com a questão da mortalidade infantil. Então, vocês podem ver que locais que se tem um alto tratamento de esgoto, né, se tem rede, coleta e tratamento de esgoto, por exemplo, isso aqui no próprio Brasil, só que mostra regiões, estados
em que você tem, por exemplo, São Paulo com 88% de coleta de esgoto, a mortalidade infantil é bem inferior, mesmo no sul. Agora, se você pega, por exemplo, norte, né, nordeste, centro-oeste, onde que as taxas de tratamento de esgoto são menores, a mortalidade infantil tende a ter uma maior taxa, porque estão vinculadas. Boa parte das doenças que causam mortalidade infantil está relacionada com contaminação da água. Então, o que é a desinfecção? Eu imagino que agora, principalmente em tempos de Covid, né, vocês devem estar com esse termo bem mais claro, assim, na cabeça, né, porque é justamente o que o álcool faz. Porque a desinfecção, ela não é uma esterilização. A esterilização é quando você tem uma eliminação 100%. Então, você passou ali por um processo de, sei lá, uma autoclave, né? Em que você aumenta a pressão, além da pressão atmosférica, você aumenta a temperatura também num valor muito alto. Ou seja, você vai eliminar, ou seja, até mesmo os pequenos esporos, né? Não sei exatamente agora o nome, mas as formas vivas, mesmo que não estejam, né, latentes, estejam grandes, elas vão ser eliminadas. Agora, quando se fala inativar, eu gosto de dar um exemplo bem legal. Não necessariamente aquela bactéria morreu, ou não necessariamente ela foi eliminada, mas ela foi inativada. Ela deixa de causar mal, por exemplo. Então, ela tem suas funções metabólicas reduzidas, ou às vezes ela deixa de reproduzir, ou ela tem, assim, como ela foi afetada, ela não vai causar, né, o mal que poderia quando se passa por uma desinfecção. Então, quando a gente fala do tratamento de água, nós não temos uma esterilização, mas sim, né, uma desinfecção, onde eu vou inativar, né, destruir, não de forma completa, mas vou causar danos àquela membrana, aquela estrutura celular, de modo que ela não cause os danos que deveria. Aqui, alguns fatores que influenciam na desinfecção. Por exemplo, você vai lá, aqui na época do corona, né? Você tá com a mão suja, tem, sei lá, solo na sua mão, tem resíduos na sua mão. Adianta você pegar o álcool e passar na mão suja? Né? Pode até melhorar um pouquinho, mas você não está tendo uma desinfecção adequada. Porque os micro-organismos, eles se abrigam, eles se escondem na sujeira. Então, por exemplo, turbidez. Ela funciona, né? Lembrando que turbidez são sólidos suspensos. Os sólidos suspensos vão servir como um escudo, um abrigo, né? Os micro-organismos vão se proteger da ação do desinfetante junto à turbidez. Então, ela não é legal. Quando você vai fazer a desinfecção da água, essa água já tem que ter sido clarificada, tem que ter, né, reduzido o máximo possível a turbidez. Por isso, da desinfecção ser a última etapa do tratamento. Então, é pós-filtro, quando você conseguiu eliminar o máximo possível de turbidez da sua água. Substâncias úmicas, muito importante, por quê? Porque boa parte do país faz o tipo de infecção a partir do cloro. Então, praticamente todo o país faz cloração. E o que acontece? O cloro ativo, ele pode reagir com substâncias úmicas e produzir subprodutos tóxicos, cancerígenos, por exemplo, trialometanos. Então, quando a gente se preocupa em remover substâncias úmicas da água, que é medida, né, indireta de cor verdadeira, lembra de eu falar de cor verdadeira? Que cor verdadeira é um indicativo de substâncias úmicas? Por que é importante se remover, então, essa cor verdadeira, essas substâncias úmicas? Porque elas podem, durante a desinfecção, produzir trialometanos, que são compostos cancerígenos. Outros compostos inorgânicos também podem reagir com cloro ou com outro desinfectante, então não é importante você ter o mínimo possível. E o pH e a temperatura, ele vai influenciar no processo de desinfecção. Então, assim, agora a gente vai ver, né, quais são os infectantes, como eles reagem em função de pH e de temperatura.
Isso pode fazer com que ele fique dissociado, fique num formato, fique em outro. Eu vou mostrar isso para vocês. Até aqui tudo bem? Tá todo mundo aí me ouvindo? Lembrando que é o mesmo esquema. Usem o áudio para falar comigo, tá bom? Não o chat, porque eu não vou ficar lendo o chat. Quando a gente fala, então, da desinfecção, não sei se vocês lembram quando eu falei da portaria de potabilidade, mas a gente utilizava isso é uma pergunta, né? Que tipo de análise a gente faz na água para poder ver, né, se esses micro-organismos foi inativado, se você teve uma boa desinfecção? Qual que é a análise, gente? Alguém? Pode me falar? É a de coliformes totais? Isso, coliformes, né? Então, os coliformes termotolerantes, posso fazer coli também, ou coliformes totais. Lembrando que não exatamente a gente faz coliformes porque coliformes causam doenças, mas é porque o coliforme, ele é um indicativo de que houve o quê? Por que eu faço coliformes totais? Primeiro, porque é mais barato, né? Mas por que ele me serve? Por que ele me serve de indicativo? Eu sei, mas eu esqueci o nome. Tá na Pode minha falar, gente, que você mente, lembra. mas eu não sei o nome. Fala aí do jeito que você lembra. É porque... Fala aí, Lana. Ai, tem a ver com a matéria orgânica, não tem? Por aí, né? É porque... Porque se tiver fazendo o teste e der positivo, a possibilidade de ter outros patógenos na água e também é um indicativo de que há presença de fezes. Sim. Isso, é isso mesmo. Porque os termotolerantes, eles são coliformes específicos, né, do intestino. Então, se tem coliformes, né, se deu ali coliformes totais, e mais especificamente E. coli, porque E. coli que é específica do intestino, significa que houve contaminação, poluição fecal da água. E se houve poluição fecal, a chance de ter patógenos, né, você pensa aí, uma cidade igual Rio Verde, que está lançando esgoto na água, você tem garantia de quantas pessoas estão doentes na cidade? Então, você não pode dizer que não, né? Se tem fezes, há chances de ter pessoas doentes, né? Que teve suas fezes indo parar ali naquele corpo d'água. Então, ele é um indicativo, principalmente os termotolerantes E. coli, de que houve contaminação fecal, né? Que houve ali um lançamento de esgoto. Então, como boa parte daquelas doenças que eu mostrei para vocês são ligadas, né, ao intestino humano, então você tem ali que se tem coliformes, há chances de ter, né, outros patógenos. Lembrando que protozoários, eu não tenho garantia de remoção de protozoários com uma desinfecção. Alguém lembra por quê? Porque os oocistos são resistentes. Exatamente, né? Os ocistos, que são como se fossem, né, os ovinhos deles, tem uma... Imagina a casquinha ali de ovo que é resistente ao desinfetante. Então, ele não vai ser inativado durante a desinfecção. Como ele tem assim, um tamanho de sólido suspenso, então eu tenho que ter uma boa remoção de turbidez, né, para poder garantir, de certa forma, que houve remoção de protozoários. Então, não posso confiar só na análise de coliformes, não posso confiar só na desinfecção. Então, na prática, eu tenho assim uma ideia de que a desinfecção foi boa, fazendo análise, né, de coliformes, já que se coliformes deu zero, eu tive ali uma boa inativação dos micro-organismos. Lembrando que eu não posso considerar isso para giardias e cristoporídeo, que são protozoários. Então, aqui eu estou mostrando a questão dos protozoários, a ocorrência, né? A gente tem ocorrência, que, por exemplo, no Brasil, a gente não faz muitas análises disso, mas pode acontecer de ter protozoário. Então, se tem protozoário, eu tenho que ter uma boa remoção de turbidez.
Aqui só para mostrar alguns organismos, né, em algumas análises que podem ser utilizadas como indicador. E para que ela é boa e para que ela não é boa. Por exemplo, coliformes. Ele é um bom indicador para bactérias, para vírus e alguns micro-organismos que são, né, residentes, né, que, tipo assim, menos resistentes que esse grupo. Então, algo que é mais sensível à desinfecção do que bactérias, ótimo, vale. Agora, ele não é indicado para eumintos nem protozoários. Então, alguns vermes também não é legal, e nem para algumas bactérias esporuladas, que elas liberam esporos. Agora, se a gente pega grupos do coliformes fecais, hoje não fala mais fecal, né? É termotolerante. Também são bons para as mesmas bactérias entéricas, alguns vírus e alguns micro-organismos. Não é legal para as mesmas coisas, protozoários, eumintos e alguns vírus. A gente tem outras análises, né? Essas aqui são as mais comuns e a que vocês vão ver mais ser feitas nas ETAs, né? Mas tem outros tipos de bactérias que são feitas, né, análise na água, que é essa Klebsiella, sei lá como é que fala isso, que são bactérias bacilares, né, gram-negativas, e elas é um bom indicador de reconhecimento de coliformes, mas ela não é indicada também para protozoários, eumintos e alguns vírus. Então, não é muito diferente do coliformes. E. coli, ela é uma bactéria própria do intestino, né? Então, ela é como se fosse um termotolerante, mas é uma... Como é que eu falo? É uma espécie, né? Então, ele vai ter as mesmas situações ali do coliforme, né? Ele não vai ser legal para protozoários. Colífagos. Colífagos, não sei se vocês já viram, podia ter posto uma fotinha. Ele é muito comum na água, nos rios, né? Principalmente se forem uns rios saudáveis, você tem aí os colífagos. Muitas das vezes eles utilizam os colífagos também para fazer análise toxicológica, mas também não são indicados para protozoários. E tem ali esse outra bactéria que é comumente encontrada no solo, que é o Clostridium, né? E ele é interessante para você indicar protozoários, mas não é legal para eumintos, né? Então, talvez uma possibilidade de se fazer essa análise. Pode fazer tubos múltiplos. Eu nunca fiz, não conheço nenhuma ETA que faz, mas é uma opção para você ter uma melhor garantia, já que fazer análise de protozoários é muito mais complexo. Então, né, só recapitulando, que eu acho que eu já falei tudo isso que eu já falei em outras aulas, mas vamos, então, de fato, para o que é a desinfecção. A desinfecção ela pode ser química, utilizando compostos químicos, processos químicos, e ela pode ser uma desinfecção física, né, onde você utiliza o calor ou a radiação ultravioleta. Tá? Tem-se muito uso da radiação ultravioleta, todo mundo já deve ter visto algum laboratório, alguma capela que tem radiação ultravioleta. Hoje em dia você consegue comprar, né, algumas lâmpadas. Essas lâmpadas, elas então, onde a luz pega, ela esteriliza a superfície, né? Então, ela tem uma boa capacidade aí de desinfecção. Tem ETAs que trabalham com radiação UV, ela também depois pode ser utilizada em processos avançados de oxidação. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, embora não seja a ênfase da nossa disciplina. E os mais comuns que são feitos são utilizando agentes químicos. Os que eu vou dar ênfase nessa aula vai ser todos os oxidantes de cloro, né, que faz cloração, a partir do cloro ativo, mas você tem vários tipos, né, encontrado, pode ser líquido, sólido ou gasoso, vou falar do cloro gás, da água sanitária, que é o hipoclorito, né, que você encontra na forma líquida, que é o hipoclorito de sódio, e você também tem o hipoclorito de cálcio, que você encontra na forma sólida, o de sódio, que é água sanitária, na forma líquida. Vou falar também das cloraminas, do dióxido de cloro e do ozônio. Vou dar mais ênfase nesses 4, que são os mais comumente utilizados.
Mas saibam que existem outros oxidantes químicos, que são peróxido de hidrogênio, permanganato de potássio, alguns outros íons metálicos. Esses últimos três são muito utilizados, principalmente em processo de oxidação avançada, né, que também, além de fazer desinfecção, eles podem ser capazes de oxidar quando combinados, né? Até mesmo compostos contaminantes, como pesticidas. Mas não é o caso do que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Então, aqui eu vou falar de alguns mecanismos que acontecem durante uma desinfecção, de atuação da desinfecção. Então, ó, a desinfecção pode destruir a estrutura celular, né, do micro-organismo, ela pode causar interferência no metabolismo, pode tornar algumas enzimas que o micro-organismo libera não funcionais, então essas enzimas deixam de funcionar. Ele causa interferência na biossíntese, no crescimento celular do micro-organismo. Então, acaba que ele evita alguma síntese. Quando evita a síntese, né, tipo enzimas, ele acaba perdendo a função. Por isso que a gente fala que a desinfecção inativa, né? Não necessariamente eliminou, morreu, mas você inativou, deixou desestruturado, deixou sem função, né, aquele micro-organismo. Então, tudo bem até aqui? Posso continuar? Todo mundo aí me assistindo? Pode. Sim. Pode. Não aparecia ainda. Então, vamos lá. Vamos falar do mais comumente usado, principalmente aqui no Brasil, né? Que aí quando a gente... Até algumas referências vão ver que, ao invés de pôr desinfecção, põe o termo cloração. De tão comum que é o cloro no Brasil. Então, como eu já havia começado a falar, você encontra ele, né, comercialmente falando, de três formas. Que é o cloro gasoso, que é o mais comum nas ETAs, né? Que eu coloquei alguma imagem. Lembrando que o cloro gás, ele é tóxico, tá? Então, exige muito mais cuidado na hora de manusear os cilindros e tudo mais, mas quando ele entra em contato com a água, ele perde essa toxicidade. Então, ele só é tóxico se ele for inalado como gás, certo? Tem o hipoclorito de sódio, que é o mais comum no mercado, que a gente utiliza para fazer desinfecção, né, do banheiro, da nossa casa, do piso, de superfícies, que é aqui boa, uma marca, né, mas é água sanitária o nome. É o hipoclorito de sódio. Então, nessa forma, ele é encontrado como líquido. Por exemplo, você tem uma cisterna em casa, é lana, né? Você tem, ou você recebe da rede, mas é água subterrânea, né? Água subterrânea. Mas aí você tem uma cisterna em casa? Ah, você pega da rede. Por exemplo, você falou que boa parte da cidade tem a cisterna em casa. Eles podem fazer... Aí, nesse caso, eles podem usar que boa, né? Ou qualquer outra marca aí de água sanitária. Claro que você tem que estudar certinho uma dosagem, mas ele também é muito válido, principalmente... Isso, é. Eu descobri que aqui realmente eles não fazem a desinfecção da água para distribuir. Sério? Sério, não faz. Não, mas não é possível, porque isso é contra a vigilância sanitária, contra a portaria do Ministério da Saúde, né? Então, isso aí é caso até mesmo de denúncia, né? Se você tem certeza disso, vocês podem fazer uma denúncia para a vigilância sanitária ou para o órgão estadual do ambiente, que é a SEMAD agora, né? Digita lá, Secretaria de Meio Ambiente de Goiás no Google e faz uma denúncia, né? Porque não tem condição dessa água não passar por desinfecção. E se não faz, você pode pôr também no seu filtro algumas gotinhas aí, acho que é 6 gotas para 1 litro de água, para fazer, então, uma desinfecção. Mas depois reveja essa dosagem. E tem também ele na fase sólida, que aí, ao invés de ser hipoclorito de sódio, é hipoclorito de cálcio. Aí você encontra essas pastilhas. É muito comum você encontrar nessas lojas de camping, né? Que você pode comprar para levar para campo, etc.
Quando você vai, sei lá, acampar, você pode também levar ali um vidrinho com um pouquinho de hipoclorito de sódio, que você pode sempre fazer a desinfecção da água. Claro que tem né, os principais problemas da cloração. De cara eu já falo. Formação de trialometanos. Trialometanos são cancerígenos, então você tem que ter muito cuidado durante, né, esse processo. Então agora eu vou começar a mostrar um pouquinho da química por trás, né, dessa desinfecção a partir do cloro. Independente se você está usando o hipoclorito de sódio, que é o sólidozinho, a Quiboa, que é líquido, né, que é o hipoclorito de sódio, ou o cloro gás, todos eles vão liberar o que a gente chama de clorativo. O que é o clorativo? Ele pode ser chamado de ácido hipocloroso ou hipoclorídrico. Aqui na aula eu vou chamar de ácido hipocloroso para não ficar confundindo muito. Então, ó, aqui a gente tem uma equação, né, uma reação química acontecendo. Essa reação aqui é para o hipoclorito de sódio. Então, ó, é uma molécula de sódio e esse OCl é o íon hipoclorito, tá? Na verdade, o hipoclorito é sem um Hzinho. Quando tá com Hzinho, ele vira ácido hipocloroso. Então, ó, você compra ali a sua Quiboa, NaOCl, né? Uma molécula de cloro, uma de oxigênio e uma de sódio. Quando ela reage com a água, o que acontece? Ela dissocia o sódio, né? Libera ali uma hidroxila e tem ali, então, junto ao íon hipoclorito, um hidrogênio. Então, forma ali o ácido hipocloroso. É esse ácido hipocloroso aqui que é o clorativo. É ele que vai, então, reagir, né? Inativar os micro-organismos. É ele que é o composto que a gente chama de ativo. Ativo porque é ele que está atuando na desinfecção. Então, quando você mistura Quiboa com água, acontece isso, libera esse ácido hipocloroso e é ele que vai, então, inativar os micro-organismos da água. Outra coisa importante, se você for usar Quiboa em casa para limpar o chão, né? O interessante é que você use a Quiboa depois de retirar o grosseiro, o sólido, né? Então, sempre vai, seja para sua mão, você vai usar o álcool gel, você tem que lavar a mão. Se for para casa, você lava a casa para depois usar o processo de desinfecção, que é a última etapa. Se o chão, o piso, a água, a sua mão estiver limpa, o efeito dessa desinfecção vai ser mais eficiente. Quanto ao hipoclorito de cálcio, que é a fração sólida, ele também tem o íon aqui hipoclorídrico, né? Quando se junta com a água, você dissocia a molécula de cálcio, libera ali as hidroxila e forma ali, então, o mesmo composto ativo, né? Que é o ácido hipocloroso. Então, tanto faz você usar ele sólido quanto você usar ele líquido, ele vai ter a mesma reação, né? Quanto aos micro-organismos. Talvez seja interessante você usar o de cálcio, porque o cálcio, né, é mais interessante para a nossa saúde do que o sódio. Mas, assim, a quantidade de sódio também é muito pequena. Talvez por isso das pessoas reclamarem um pouco, às vezes, do gosto. Né? Se você for utilizar Quiboa, pode dar um gostinho. Então, esses, né, não são muito utilizados em etas. Esse líquido, né, na forma líquida ou na fase sólida, não é tão comum. É mais para uso doméstico ou para uso de camping, etc. Na prática, as etas, né, elas utilizam os cilindros de gás, que é o cloro-gás, né, é um gás, eu acho que ele é inodoro, mas ele tem essa cor amarelada, né, e ele também é extremamente tóxico. Uma aluna que trabalhava numa ETA disse que foi manusear sem nenhum equipamento de proteção, sem nenhum cuidado, e ele acabou desmaiando durante o processo, né? Então, assim, ele é extremamente tóxico. Então, o que acontece? O cloro-gás, né? O cloro-gás, então, é essa molécula aqui, que é 2 moléculas de cloro, na forma de gás. Então, é cloro mesmo, cloro-gás. Quando ele entra em contato com uma água, ele também forma o ácido hipocloroso, libera ali mais uma
uma hidroxila, não, esse daqui é o H+, né, que é o ácido, não, hidrogênio, e libera também uma molécula extra aqui de cloro. Então, só uma vai se juntar ali a um hidrogênio e formar, então, o composto ativo, que é o ácido hipocloroso. Essa questão dele ficar variando entre ácido hipocloroso, ele também, se você tiver, por exemplo, um pH muito baixo, pode ser que todo o seu ácido hipocloroso se dissocie do hidrogênio e fique ali como principal forma ativa o íon sozinho, né? O íon hipoclorídrico. Embora ambos tenham, né, suas ações, mas o mais comum de se utilizar é o ácido hipocloroso. Então, ó, é a mesma coisa, é o mesmo cloro gás, só que a depender das condições de pH, ele pode ser encontrado na forma ativa como ácido hipocloroso, que é quando tem um Hzinho, ou quando está sem um Hzinho, que é o íon hipoclorídrico. Tudo bem até aqui ou está muito confuso? Tudo bem, professor. Tudo bem? Sim. Então, aqui, ó, um gráfico que mostra bem isso, ó. Se o pH for menor que 6,5, não ocorre a dissociação do ácido hipocloroso. Então, ele vai se manter ali junto ao hidrogênio, ácido hipocloroso. Se o pH for maior, aí ele pode se dissociar. Por quê? Lembra que em pHs baixos tem a ver com a temperatura também, né? Em pHs baixos, você tem mais hidroxilas presentes na água, né? Então, por isso dele não se dissociar. pH alto, você tem mais hidroxilas do que hidrogênios, né? Então, pode se dissociar. Então, na prática, você tem um pH ideal. Ó, nesse gráfico que a gente tem, desse lado a gente tem o íon hipoclorídrico e desse lado a gente tem um ácido hipocloroso. Então, ó, quando você tem 100% de ácido hipocloroso, ó, seu pH é bem baixo, de 4, ó, passou de 6, ele começa a ter aí 10%. Ó, no pH 7 você tem 90% de ácido hipocloroso e 10% de hipoclorídrico. Você vai subir no pH, o pH 8. É mais ou menos 40% de ácido e 60% do íon. pHs maiores, tipo 10, você tem praticamente 100% do íon e 0, né, do ácido hipocloroso. Por que é importante saber essa relação aqui de pH? Porque o ácido hipocloroso, ele é mais potente do que o íon hipoclorídrico. Então, se você estiver utilizando o cloro gás, é interessante que você trabalhe, né, depois da água filtrada, um pH não muito maior do que 6,5, né, no máximo um 7, para que você tenha mais presença do ácido hipocloroso do que do íon hipoclorídrico, porque o ácido é mais potente, né, do que o íon. Tudo bem? Posso continuar? Então, é interessante que você tenha ali um pH mais baixo, até um 7, 7 e pouco, para que você ainda tenha grandes percentuais do ácido por ele ser mais forte. Outra coisa muito importante, isso não vale só para o cloro, vale praticamente tudo, todo tipo de desinfetante, o tempo de contato, né? Imagina que você quer desinfetar o seu vaso, você jogou o cloro, mas você já deu descarga imediatamente. Você não deu tempo do seu... Ai, esse cachorro. Peraí, gente. Então, você não deu tempo do seu desinfetante fazer o efeito. Porque a eficiência da desinfecção, ela vai depender da concentração do cloro que você colocou, mas ela também vai depender do tempo de contato. Então, são duas coisas, é o tempo de contato e a concentração, né, dosagem da quantidade de cloro que você colocou. Aqui eu acho interessante porque esse gráfico mostra uma relação entre vários tipos de micro-organismos aqui, né? Você tem hepatite, você tem E. coli, você tem esses outros que eu não sei o que é, mas imagino que seja algum tipo de bactéria, etc. São patógenos, tá? E aqui mostra mais ou menos o pH que
a desinfecção atua com maior qualidade. E ele te dá aqui uma noção de qual dosagem de cloro vai ser legal, né, para esse... Ai, aqui tá faltando, mas esse eixo Y aqui é o tempo. E o eixo X, cloro livre. Depois eu vou pegar melhor a referência, mas tenho quase certeza que esse eixo Y é o tempo. Então, por exemplo, ó, se você pega E. coli, com uma baixa dosagem, ao menos que 0,1, menor que 0,1 de cloro livre, e é do tempo, né, variando quase de 1 até 100, imagino que segundos, né, não, minutos, provavelmente. Droga, não sei de onde que eu tirei isso aqui, depois eu vou olhar. Imagino que sejam minutos. Você tem ali uma certa eliminação de E. coli, mas se você pega, por exemplo, esse outro aqui, B1 Tarás, sei lá como é que fala isso. Você precisa de uma dosagem bem mais alta, ó, acima de 10, né, de cloro, e também de um tempo alto, né, maior que, sei lá, isso aqui deve ser um 50, né, ou um 20, isso aqui está em escala logaritmo, mas você precisa de um tempo mais tempo e uma concentração maior para eliminar esse micro-organismo. Então, alguns micro-organismos vão ser mais sensíveis, com a baixa dosagem, com um tempo pequeno, vai fazer efeito, mas tem outros que vão ser eliminados com um tempo bem maior e com uma dosagem também de cloro bem maior. Então, outra coisa que é muito importante a gente desinfetar na nossa casa são os alimentos. Então, eu sempre uso, né, o hipoclorito de sódio, a Aquaboa ou outra água sanitária para desinfetar os vegetais. Então, você também tem que deixar um determinado tempo. Não é interessante que você deixe tempo demais, mas pelo menos uns 10 minutos. Você vai colocar ali uma colher de sopa de Aquaboa, né, de hipoclorito de sódio, em 1 litro de água. Essa é a concentração ideal para você desinfetar os alimentos, vegetais, frutas e etc. E aí a gente vai, então, volta aqui para o grande problema do uso do cloro, né, do clorativo, do ácido hipocloroso. Por quê? Porque ele pode formar, né, alguns órgãos clorados, né, principalmente aí o pior de todos, que são os trialometanos. Esses trialometanos são precursores, então, assim, ele vai ser formado na presença de substâncias úmicas. Então, se você tem substância úmica na água, você coloca o cloro, as chances de formar trialometanos é muito grande. E qual que é o grande problema ainda? Que, ó, você pode ter a formação desde o minuto, né? Isso aqui é hora zero, mas à medida que vai ficando mais tempo, muitas horas ali em contato com a água, ele faz crescer, ele não reduz, não estabiliza. Quanto mais tempo fica, né, em contato esse cloro durante essa desinfecção, maior vai ser ali a formação de trialometanos. Então, esse gráfico que vocês estão vendo é a formação desse produto com uma cor verdadeira bem elevada. Olha só, cor verdadeira na faixa de 200. Então, sempre vai formar trialometanos? Em teoria, se você tem uma baixa concentração de substâncias úmicas, né, de cor verdadeira, não se deve formar trialometanos. A minha grande preocupação com a questão dos trialometanos é principalmente porque é uma coisa que eu tenho que falar para vocês também. Quando a gente fala da cloração, essa parte que eu estou falando aqui, desse tempo de contato, é lá dentro da ETA, né? Você vai ter ali um tanque de contato onde você vai fazer a desinfecção. Mas quando você vai encaminhar essa água para a cidade, então ela vai passar para reservatório e rede, você precisa ter uma determinada concentração restante, a gente chama cloro residual. Então, como essa água vai ser transportada numa tubulação, vai passar um tempo numa caixa d'água, né, nos reservatórios da cidade. Se tem contaminação na rede, pode ser que a água saiu da ETA toda desinfetada, mas se não tem nenhum cloro residual, uma quantidade de cloro extra,
pode ser que essa água seja contaminada na rede durante esse percurso da ETA até sua torneira. Então, para garantir que a água vai chegar na sua torneira desinfetada, é utilizado o que a gente chama de cloro residual livre, que é uma concentração que se deixa de cloro na água, uma concentração pequena, mas se deixa um pouquinho, que é a que chega na sua torneira, né, de modo a evitar que ocorra recontaminação durante o processo ali na rede. Então, esse é o cloro residual. Por exemplo, tem alguns desinfetantes que não sejam cloro. O próprio cloro, quando se faz cloração, você vai deixar ali uma sobrinha do cloro residual. Mas, por exemplo, se você utiliza o ozônio, né, ele não deixa residual na água. Então, se você usou ozônio, você vai ter que usar o cloro ou outro químico que deixe o residual para esse processo de caminho, né, da ETA até a sua torneira. Então, reservatórios e rede, você tem que deixar uma quantidade extra, tá? Então, tá, que a quantidade residual é bem baixinha, a concentração é bem baixa, tá? A gente está falando de 0,2, né, micrograma por litro. Mas eu ainda tenho um pouquinho de medo em questão a caixa d'água muito sujas, né? Você tem ali uma caixa d'água que tem uns sólidos ali de sujeira, e esses sólidos às vezes estão ali há muito, muito tempo, ou seja, degradou tudo que tinha que degradar, então são praticamente, pode-se ter substâncias úmicas nessa sujeira da caixa d'água. Então, né, é um certo receio que eu tenho quanto à formação de trialometanos na rede. Estou falando isso da minha cabeça, não tem referência falando sobre isso. As referências são mais sobre a questão do processo dentro da ETA mesmo, durante o processo de cloração. Mas, de qualquer forma, limpe suas caixas d'água, né? Outras variáveis que influenciam na formação de trialometanos. Então, primeiro, substâncias úmicas, né? Medida ali de cor verdadeira. Depois, tem a questão do tempo de contato, porque quanto mais tempo eu deixo, mais a probabilidade de formar trialometano. Temperatura. Se a temperatura aumenta, você também aumenta a probabilidade, já que a temperatura, né, aumenta as reações, facilita a reação química. pH também pode aumentar a formação de trialometanos, né, que você pode ter ali uma ação catalítica sobre alguns holoformo, né, que são alguns precursores aí dos trialometanos. Se vocês olharem essa equação que eu deixei aqui em cima, ó, você tem um ácido hipocloroso mais substâncias úmicas mais bromo. Então, você precisa do brometo, tá? Então, o brometo também é importante aí, brometos ou iodetos, para formar esses trialometanos. Então, na presença do cloro aquoso, eles também são oxidados e participam ali da formação junto com as substâncias químicas para formar o tal do trialometano. Algumas características dos precursores, né? Precursores é o que a gente chama esses trialometanos de precursores, porque eles são após, né, ali o processo da defecção. Então, precursores é quem atua para formar o trialometano. Então, seria as substâncias úmicas e os brometos e os iodetos. Quanto mais concentração você tem de ácidos úmicos, ácidos fúlgicos, brometos, iodetos, você pode ter maior concentração de trialometano. Então, se a concentração de substância úmica é mais baixa, provavelmente você vai formar uma concentração menor de trialometano. Basicamente isso. E, por fim, concentração de cloro também influencia, né? Quanto maior a concentração de cloro que você está utilizando na desinfecção, maior chance de formar trialometanos. Então, trialometanos é um problema? É um problema. Por isso que é muito importante que a cor verdadeira da sua ETA ali, no final da água tratada, seja bem baixa, né? Então, é um dos requisitos para evitar a formação desses compostos. Foi muito rápido, tá ok? Todo mundo aí? Sim, professora.
Lembrando que é matéria de prova, então aproveite para tirar suas dúvidas, se não estiver entendendo, desde agora. Então, esse é a cloração, né, a partir ali da liberação do ácido hipocloroso, que a gente também chama de cloroativo. Então, tudo que eu falei são vinculados a qualquer uso, né, do cloro e os seus principais vantagens e problemas. Vantagem: ele tem um custo bem baixo em relação aos outros, né, aos outros que eu vou mostrar. Ele tem um valor mais baixo, tem uma eficiência boa de desinfecção, então ele é potente, é um desinfectante potente. Então, por isso ele ser muito utilizado. A maior desvantagem dele é a formação de trialometanos nas situações que eu falei. Por isso a gente tem outros desinfetantes alternativos, por exemplo, cloraminas. Cloraminas basicamente é o ácido hipocloroso na presença de amônia. Então, você vai utilizar a amônia junto ao ácido hipocloroso para formar as cloraminas. As cloraminas que eu vou mostrar, elas reduzem, né, praticamente não formam os trialometanos porque elas não reagem com substâncias úmicas. Então, como essas cloraminas não reagem com substâncias úmicas, elas não formam trialometanos. Então, essa é a maior vantagem dela. O residual da monocloramina é mais estável do que o do cloro livre. Que é o que eu quero dizer? Lembra do residual livre que você deixa para chegar até a sua torneira? Quando o residual é de cloramina, ele é mais persistente, ele fica mais tempo ali, tem menos chance de se perder durante o caminho ali da rede e reservatório do que o ácido hipocloroso, né? Então, ele tem um residual bom e também tem chances praticamente nulas de formar trialometanos. Não causa odor, não causa sabor, né? Porque ele não reage com substâncias úmicas, então ele não tem odor. E o custo dele também é relativamente baixo. Só que ele tem um menor poder de desinfecção quando comparado ao clorativo, né, que eu mostrei antes. Então, só o ácido hipocloroso tem mais potência do que as cloraminas. Também não oxidam ferro, nem manganês e nem sulfetos. Porque essas cloraminas, a depender do pH, da temperatura, elas podem ser encontradas na forma de monocloramina, né? Vocês estão vendo aqui, né? Que é o NH2 e uma molécula de cloro. A dicloramina, que é o NH e cloro 2, também duas moléculas de cloro. E a tricloramina, que é o NCl3, ou seja, 3 moléculas de cloro. A dicloramina, ela pode causar odores, tá? Então, se você não controlar bem pH e tudo mais, e tiver no forma cloramina, dicloramina, pode ter odor. Então, é uma desvantagem. Se você também usa excesso de amônia no sistema, pode causar nitrificação. Isso também não é interessante, você ter processos de nitrificação, né, dentro do processo de água. Isso é importante no tratamento de esgoto. Então, só para vocês vejam aqui as carinhas delas, né, das fórmulas delas. Então, ó, esse é o ácido hipocloroso e hipoclorítrico. Quando eu junto esses caras com a amônia, eu posso formar, então, monocloramina, dicloramina e tricloramina. São as que eu estou chamando aqui de cloraminas. Então, olha aqui a reação dela. Então, você pegou ali o ácido hipocloroso, pode pegar até o clorogás. Formou ali o ácido hipocloroso, eu adiciono, né, amônia gasosa também. E aí as duas vão reagir entre si e vão formar a monocloramina e água, né? Então, é assim que eu produzo, né, a monocloramina, só adicionar amônia. Quando essa monocloramina começa a se oxidar, ela forma a dicloramina e a tricloramina. Então, essas são as reações. Então, você tem lá a monocloramina, ela se oxida em dicloramina e depois ela se oxida a tricloramina. E isso é influenciado, né, essas reações na produção de cloro, da tricloramina, tem muito a ver com o pH. Por exemplo, em pH 5,
13% das cloraminas na água vão ser do tipo monocloramina. E 87% vão ser do tipo dicloramina. Dicloramina não é legal porque ela pode causar odor. Então, não vou usar pH 5 nessa reação. No pH 6 é mais ou menos meio a meio. 53 de mono e 43 de dicloro. No pH 7, 88% de mono e 12% de dicloroamina. Então, ó, o pH 7 é mais interessante do que 5 e 6. Então, é interessante eu trabalhar com pH 7 e 8 para eu ter, né, predominância da monocloramina, já que a outra tem odor. Então, é o contrário do cloro ativo, lembra? Porque até o pH 7, mais ou menos, 6,5, 7, você tinha o ácido hipocloroso, que era mais potente do que o hipoclorídrico. Aqui é o contrário. Em pHs maiores que 7 são legais porque você vai ter predominância da monocloramina. Então, aqui, né, deixei maior que 7 predomina a monocloramina. E menor que 5, você tem a dicloramina formando ali em competitividade. Aqui é um gráfico, né, interessante, porque ele mostra como que ocorre a formação das monocloraminas, né? E em relação à quantidade de cloro que você utilizou e a quantidade de amônia que você utilizou, né? E aqui ele está mostrando um gráfico do cloro residual. Lembrando que cloro residual é aquele que sobra depois da reação. É o que sobra para ir para a rede, digamos assim. Rede reservatória até sua torneira. Então, ó, no início da reação aqui, que você está adicionando algumas baixas concentrações de cloro, né, e alguma concentração de amônia, você começa a ter a formação das monocloraminas, até que chega a um ponto, né, que você tem ali como é que fala? Começa a se oxidar, né? Ó, a formação da monocloramina, desculpa, ela começa como dicloramina. Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Bagunça. Isso mesmo. Então, no início da reação, você tem basicamente dicloramina. Não, monocloramina, tá certo, tô viajando, não é? Desculpa, gente. Olha no gráfico de baixo aqui, ó. No início da reação, você tem baixa formação de monocloramina. Você tem maior predominância de nitrogênio amoniacal. Aí, depois de um certo ponto, você tem o ápice aqui, onde que você tem a maior produção de monocloramina. E esse é um ponto ótimo. Só que daí chega um ponto que, se você começa a adicionar demais cloro dosado, né, você começa a ter a oxidação da monocloramina e ela acaba se transformando em dicloramina, certo? Mas esse gráfico tem que acontecer, porque chega ali no zero ali, que é o breaking point, né? Breaking point, que é quando você tem praticamente a oxidação total de toda a amônia que você colocou na água. Então, você oxidou, e após esse ponto, você tem ali, praticamente, o que sobra é a concentração de residual livre. Então, sobra o quê? O cloro residual livre, que é o que vai ficar na rede, tá? Então, tem até aqui, você oxidou, você tem cloro ativo, você colocou o cloro ativo, você colocou a amônia começa a aumentar, chega a um ponto ótimo, depois ela começa a oxidar até ter a oxidação total da amônia, o que vai sobrar é só o cloro residual livre. Era mais ou menos isso que eu queria dizer esse gráfico. É só para mostrar como que ocorre a reação para que você deixe ao final ali o residual livre. Então, você pode ver que a concentração de residual livre, ele é bem mais baixinho, né, do que todo o restante da reação. Então, essa reação com esses pontos maiores é o ideal para você inativar os micro-organismos. E esse cloro livre já inativou, mas você deixou um extra ali para garantir que não vai ocorrer a reinfecção até a chegada da sua torneira. Tudo bem com a monocloramina? Então, vou fazer uma recapitulada. Monocloramina não forma trialometano, mas ela é mais fraca.
né? Ela tem um poder de desinfecção menor. Por outro lado, ela gera um bom residual livre e também não tem um baixo custo de produção. Então, no meu caso, se eu tivesse uma época e fosse tomar decisão, talvez seria interessante trabalhar com as cloraminas. Alguma coisa? Mais? Ah, foi mal. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não tava não tinha visto, né? Que o gato tá em cima do celular. Muito interessante. Até o gato tá interessado nessa aula. Meu Deus, sou muito fera. Aula ótima. Vamos lá, gente. Tá quase acabando. Um outro terceiro, né? Eu falei que eu vou dar ênfase em 4 tipos de desinfetantes. Então, a gente falou do clorativo, né? O ácido hipocloroso lá, as cloraminas, e agora a gente vai falar do dióxido de cloro, tá? Então, não são a mesma coisa, são desinfetantes diferentes. Dióxido de cloro é aqui, ó, ele é aquoso, então são duas moléculas aqui de oxigênio para uma de cloro. E ele faz, né, várias reações importantes aqui, onde acaba que ele pode estar predominantemente na forma de clorito, clorato, né? Então o clorito é esse ClO2, o clorato é ClO3 e o cloreto é só o Cl sozinho, sem o oxigênio, né? Então são essas reações aqui que estão aqui. Quando reagindo com a água, né, ele pode estar numa forma ou na outra. Ele é um oxidante potente, né? Então, isso é um ponto positivo para ele. E ele também não é precursor de trialometano, então ele não forma trialometanos também. Qual que é a desvantagem dele? Ele é mais caro, né? Para produzir, ele é produzido no local, então você precisa de ter como se fosse uma máquina, né? Um equipamento que produza o dióxido de cloro, né, em loco. E isso acaba tornando mais caro, mas ele seria o ideal entre os outros dois que eu falei, porque ele é tão potente quanto o ácido hipocloroso e ele não deixa residual como as cloraminas, né? Então, ele, entre os dois que eu falei, ele é muito melhor. Aqui a gente está vendo, né, questão de tempo de contato. Esse tempo de contato é o tempo da desinfecção, né, o tempo que ele está reagindo. E aqui a gente tem uma única dosagem. E aí aqui a gente está mostrando em questão do tempo qual a predominância, se vai ser de clorito, clorito, de dióxido de cloro, clorito e clorato. Nos tempos iniciais você tem basicamente dióxido de cloro, e à medida que o tempo vai aumentando, aí você começa a ter mais clorito do que dióxido de cloro, e as concentrações de clorato são sempre mais ou menos baixas, né? Mas é o que está aí. Mas de fato o que você tem mais predominância é do tal do clorito ao longo do tempo. Como esse gás, como eu falei, ele é produzido no local principalmente porque ele não pode ser comprimido e nem armazenado. Porque se você comprime ele em uma concentração, né, de 10% por volume de ar, isso já é o suficiente para causar uma explosão. Então, ele não pode ser comprimido nem armazenado, diferente do cloro gás, e isso acaba sendo assim, um empecilho de comércio do dióxido de cloro. Então, qual que é a vantagem? Não produz trialometanos, nenhum outro subproduto halogenado. Ele reduz bem e controla sabor e odor, principalmente provindo de algas e outros compostos. Ele atua bem em qualquer faixa de pH, então não tem aquele problema, se o pH tem alto, você reduz a desinfecção. Não, ele tem uma ampla faixa de atuação em pH, então qualquer pH ele é ok. E ele tem uma boa remoção de protozoário. Lembra que o protozoário é resistente? Em relação aos outros, ele tem uma ação mais eficiente aí em relação aos protozoários.
Porém, ele tem análises mais complexas, porque lembre que você está fazendo desinfecção, mas a EPA tem que estar o tempo todo monitorando quanto tem fração de residual livre. Tem uma quantidade ótima de residual livre, se passar daquilo já pode ser problemático para a saúde, então você tem que analisar o residual livre. E aí, quando você fala de dióxido de cloro, é mais complexo você fazer análise na água para detectá-lo, tá? Então é mais complexo e isso torna mais caro também. O equipamento que faz a geração dele tem que ser instalado no local, ele é caro, né? Tem muito sofisticado, então tem custo maior de produção e também você precisa de pelo menos mais 2 ou 3 produtos químicos ali que você vai ter que armazenar para produzi-lo. Então, você precisa de espaço, você precisa de questão de produção. Mas ele é um dos meus favoritos porque ele deixa residual na água, tá? E ele não forma acrylmetano e tem uma ótima eficiência. Então, até agora, ele é o preferido. E aqui, por fim, que é o que eu vou parar por aqui vou falar por último do ozônio. O ozônio, todo mundo já deve ter ouvido falar de ozônio. Tem a camada de ozônio, tá? Lá, acho que na troposfera, esqueci, lá na terceira, quarta camada da atmosfera. O ozônio lá tem uma importância essencial, se não fosse o ozônio lá na camada de ozônio, a gente estava torrado, então ele é um filtro de ultravioleta, mas aqui ele é muito utilizado, ele pode ser utilizado como oxidante, então ele é auto-oxidante, então ele pode oxidar uma série de compostos e, claro, ele vai oxidar muito bem micro-organismos. Então, ele também é muito utilizado nos processos de oxidação avançada também, mas pode ser utilizado no processo de desinfecção. Então, entre todos que eu falei até agora, ele é o mais potente, tá? Ele é muito volátil e pouco estável, isso é ótimo, porque torna ele um ótimo oxidante. Só que ele em si também, se você respirar, não é interessante, pode ser tóxico para a nossa respiração. Então, ele tem que ser bem instalado, né? Ficar sempre junto ali, em contato só com a água, não é interessante que ele fique numa câmera aberta ou algo que possa ser respirado. Então, aqui a gente tem uma relação aqui que você compara o cloro com o ozônio. Que tipo de atuação que eles têm? Então, estou dizendo que o cloro, ele atua, né, por difusão celular, como se fosse para o próprio movimento lá das moléculas, ele entra em processo de difusão, diferença de concentração, né? E ele entra, assim, na camada celular, né, e acaba atuando, eliminando enzimas, atrapalhando a questão de proteínas, DNA e RNA. Já o ozônio, ele age diretamente na camada celular, então não é um processo de difusão, ele é uma ação direta e ele neutraliza a célula em poucos milésimos de segundo. Então, ele tem uma ótima potência de desinfecção. Então, aqui está mostrando uma imagem, né, de como que ele atua. Essa aqui é uma bactéria sadia, são as moléculas de ozônio. Ela entra em contato aqui com a parede celular e ela vai, né, danificando ali totalmente, praticamente, desestruturando a parede celular do organismo. Você pode fazer oxidação direta, você pega o próprio ozônio molecular, né, aquoso, o gás, e coloca ele na água. E você pode também utilizar ele combinado com alguns radicais livres de hidroxilas, né, que são produzidas durante a própria decomposição do ozônio. Então, aqui está mostrando aqui a oxidação direta e a decomposição do ozônio. Quando você tem essa decomposição, você pode ter oxidação direta e pode formar subprodutos, tá? Então, aqui o consumo desses radicais livres pode formar subprodutos, mas também não é nada demais, tá? Aqui uma imagem do processo, peraí. Então, geralmente, você tem um filtro, um compressor, você utiliza isso para poder liberar o ozônio na água, você tem um gerador do ozônio, e isso é colocado ali na câmara de contato. Então, você tem ali as moléculas de gás, não é muito diferente do que é feito ali com cloro gás, não, tá? Aqui eu quis comparar
o uso de ozônio e do cloro. Então, aqui em questão de E. coli, para a mesma concentração de ozônio, né, de 0,1, o cloro também 0,1, você precisa de um tempo para fazer a desinfecção. Peraí. Ó, o tempo de desinfecção do ozônio é... Cadê? Isso aqui não é tempo, né? É o tempo para eliminar 99% dos micro-organismos. Do ozônio é 0,08 e do cloro é 250. É preciso ter uma noção do quanto ele é mais eficiente. Então, ele precisa de uma quantidade praticamente em torno de zero. Aqui está comparando o cloro, o dióxido de cloro e o ozônio. Isso aqui é o CT, concentração vezes o tempo de contato. Qual que é a combinação entre tempo de contato e tempo? Ó, enquanto o ozônio é 1, o cloro é mais de 1000, né? Dióxido de cloro, 23. Então, entre cloro e dióxido de cloro, o dióxido é bom, mas o ozônio não tem nem comparação. Mas aí vocês me perguntam, qual que é a desvantagem do ozônio? Ele não deixa residual na água. Então, mesmo usando o ozônio, depois você teria que adicionar o cloro na água para poder distribuir. Aí você pode usar, ao invés de cloro, dióxido de cloro, mas, enfim, você precisa de algum residual, né, para você adicionar na água, para você distribuir, você sempre tem que ter cloro residual. Então, aqui a comparação, isso era para Giardia, né? Esse daqui, para E. coli de novo, o ozônio é menos de 1, né, 0,012, um CT muito pequenininho. Para Cristosporidium, o cloro você precisaria de um CT em torno de 1440, que nem é utilizado na prática, enquanto o ozônio você só precisaria de 5. E aqui está comparando outros tipos de desinfetantes: ozônio, peróxido de hidrogênio, hipoclorito e o cloro. Isso aqui é o potencial de oxidação, vocês podem ver, o do ozônio é o maior, né? Então, ele é realmente um dos mais potentes. Então, vantagem, desinfeta em um tempo muito pequeno, reduz cor, odor, sabor, porque ele oxida praticamente tudo. Além de oxidar micro-organismos, ele vai oxidar outros compostos. Não gera resíduo tóxico e ele é o único que rompe completamente a parede celular dos micro-organismos. Os outros não, os outros só inativa. Desvantagem, não deixa residual na água, então você tem que adicionar, você tem que gastar dinheiro com o residual. Então, você tem que adicionar, né, o cloro livre, elevado custo de produção e só funciona se tiver energia elétrica, né? Então, claro, com a EPA também não vai funcionar sem energia, então acho que nem isso é tanto uma desvantagem assim. Mas a maior das questões é que ele tem um custo elevado de produção. Aqui está mostrando geralmente quais são as condições típicas em que você vai utilizar um ou outro, né? Então, tratamento convencional, você utiliza mais cloro e cloraminas. Quando você tem subprodutos ou você tem substâncias únicas, cor verdadeira alta, não é indicado em hipótese alguma você usar o cloro ativo. Você vai ter que usar o cloramina ou o dióxido de cloro. Dióxido de cloro também é utilizado para remover protozoários, como o Cristosporidium. E quando você tem uma baixa demanda de cloro na água produzida. Se você não tem, é interessante talvez você trabalhar com isso. Dióxido de cloro e cloraminas também são importantes ali para remover Cristosporidium. O ozônio pode ser utilizado para controlar a formação dos subprodutos. Cloramina também. Então, você pode fazer um combinado. Por exemplo, se você está usando ozônio, você tem que usar um residual livre. Você pode usar o residual livre de cloro ativo, que é o ácido hipocloroso, ou você pode usar um residual de cloramina. Eu trabalharia com cloramina, porque ela praticamente não forma, né, trialometano. E aqui, então, só para relembrar vocês essa questão de que subprodutos gera, ou seja, durante essa desinfecção, vai gerar outro composto terciário durante a reação química? A gente viu que na cloração você gera compostos halogenatos como trialometanos.
Quando você utiliza ozônio, cloro ou outros processos de oxidação avançada, estou falando aqui, mas eu ainda não dei para vocês, eu vou deixar para mostrar a oxidação avançada na disciplina próxima, que é de tratamento avançado, né? Mas você pode ter a geração de aldeídos, de cetonas e outros tipos de subprodutos. E o dióxido de cloro também, quando exposto à luz solar, pode formar cloritos ou cloratos, como eu mostrei para vocês antes. E aqui, só para encerrar, isso aqui, gente, é um anexo lá da portaria de potabilidade 2914, e aqui ela está dizendo qual que é o valor máximo permissível para você deixar de residual livre. Residual livre na água tem que ser no máximo de 5 miligramas por litro. Os trialometanos, que é os compostos, né, que cancerígenos lá, que não podem ter, o máximo permitido é 0,1 miligrama por litro. Na rede, geralmente, você mantém de cloro livre, que é o ácido cloroso, 5. Se for monocloramina, você vai usar 3, não pode ser maior que 3. E aqui ainda tem questão de bromato e clorito. Clorito é quando você usa dióxido de cloro, não pode ser maior que 0,2, subproduto de clorito. E bromato, lembra que bromato também é precursor de trialometanos? Também não pode ser maior que 0,025 miligrama por litro. Então, esses valores são o máximo permitido, então as ETAs têm que fazer essas análises, né? Se ela não está trabalhando com monocloramina, provavelmente ela não vai fazer, né? Então, ela precisa fazer trialometanos e cloro livre, se ela estiver usando o cloro normal, que é o cloro ativo. Então, é só para vocês saberem que na rede, o cloro residual livre não pode ultrapassar 5 miligramas por litro. Acho que era isso, de desinfecção química, mas eu vou falar um pouquinho só de radiação ultravioleta, né, que é usada também como desinfecção física. Já tem ETAs que trabalham com ele também. Ele tem uma eficiência boa, né, ele pode ser mais caro, mas ele é mais ou menos igual ao ozônio, tem uma ótima eficiência, só que não deixa residual livre na água. Então, de todo jeito, você tem que adicionar o residual livre. Só aqui para vocês verem que está o espectro, né? Então, essa radiação ultravioleta, que é uma luz azul, ela está na faixa do ultravioleta. Então, só para lembrar que você pode ter ondas longas de 320 a 400, ondas médias de 280 a 320 nanômetros e ondas curtas de 200 a 280. Lembrando que raios ultravioletas, eles são cancerígenos. Lembra por que você tem que usar protetor solar? Então, por causa desses raios. Então, não é interessante que você se exponha a essas lâmpadas, certo? Então, se você está trabalhando com essa lâmpada, você tem que ter um cuidado para não se expor a elas. Elas conseguem absorver toda a luz, né? E ela atua diretamente no material genético do micro-organismo. Ela causa uma deformação lá, genética, causa mutações no micro-organismo, causa rompimento de cromossomos, inativa enzimas, então ela tem um potencial forte de desinfecção. Você tem no mercado hoje essas lâmpadas, como eu falei, elas podem ser de baixa pressão ou de média alta. O que muda entre elas é a faixa de nanômetros, né? Quanto maior a onda, menor a potência dela. Então, as de baixa pressão tem uma faixa de onda ali de 253. Já as de alta pressão, né, tem uma faixa aí de 100 nanômetros, e produzem uma gama de comprimento. Elas são mais variáveis, ela consegue produzir de 100 até 700, tem uma faixa mais ampla. Só que tem outra questão, não pode ter turbidez praticamente nenhuma, porque essa lâmpada, ela vai atuar, não é uma reação química, né? Então, uma reação física. Então, basicamente, não é reação, né? É uma atuação física. Ela vai atuar basicamente sobre contato. Então, se não está passando luz, se essa água, né, tem uma turbidez alta, essa luz não vai percolar, não vai entrar e vai ter vai atrapalhar muito a atuação da desinfecção. Então, tem que ter turbidez muito baixa, sólidos suspensos muito baixo. É interessante também que tenha baixo teor de ferro, baixo teor de manganês, porque ambos podem alterar a cor, né? O ferro pode alterar a cor.
pH também tem uma ampla faixa, 6,5 a 9,5, e você não pode ter gás sulfídrico na água. E aqui já vou deixar esse conteúdo para a próxima disciplina, que é o tratamento avançado. Então, nem vou falar de POA. Basicamente, vai pegar alguns oxidantes como ozônio, vai combinar com radiação ultravioleta e vai ter um super oxidante ali, capaz de remover até pesticida. Mas não é o caso da desinfecção. A desinfecção visa apenas inativar patógenos, tá bom? Além da radiação ultravioleta, você pode utilizar o calor. É muito antigo, né? A população muito antiga fazia o quê? Fervia a água. Ferver a água. E é eficiente. Qual que é o problema de você ferver a água apenas? Você não vai deixar residual livre. Então, na ETA, não vale a pena você gastar, né, dinheiro para aquecer a água, ferver a água. Mas na sua casa, por exemplo, se você mora na fazenda, é uma opção você ferver a água. Lembrando que você não pode demorar muito tempo também para consumir. Fervi a água, deixei no filtro de barro lá por meses. Pronto, ela já não está tendo uma atuação mais. Então, quando não tem residual livre, essa água pode se recontaminar, seja por um tempo muito grande de armazenamento, por condições não muito interessantes de armazenamento, essa água fora da geladeira, num ambiente que não tem sombra, né? Igual o filtro de barro mesmo, ele pode mofar, pode ter fungo, pode gerar, né, algum outro contaminação ali, se essa água não tem cloro ativo residual. Alguma dúvida, gente? Entre esses desinfetantes que eu mostrei para vocês? Alguém? Sim, professora. Sim. Geisa, tem alguma dúvida? Tá me ouvindo? Tô. Vocês têm alguma coisa que quer discutir? Ah, tá. Que ficou meio confuso? Ficou tudo claro? Vai ser até aqui a prova? Até aqui. Então, hoje a gente encerra o conteúdo. Ok. Sexta-feira, se vocês quiserem, eu posso dar uma aula só para tirar dúvida. Mas é assim, chegou com a dúvida, tá? Então, eu não vou ficar aqui sem ninguém me responder. Então, se tem dúvida, eu vou marcar a aula. E na segunda, a prova. 2 horas de prova, começa às 7 horas da noite. Segunda que vem, que dá dia 17. Provavelmente eu vou mandar até amanhã esses slides, vou mandar uma atividade valendo 8 pontos, que daí a gente vai ter 50 pontos de tarefas, que eu mandei no Moodle, e mais 50 pontos da prova. E aí a gente vai encerrar nossa nota assim, 50-50, 50 dos exercícios e 50 das provas. Da prova, né? Única prova. Professora, então marca a aula para sexta para tirar as dúvidas. Você vai ter dúvida? Não, então deixa marcado, né? Então, se vocês forem realmente fazer esse compromisso comigo, eu vou dar aula sexta-feira, mesmo horário, 7 horas. Aí na sexta eu mando o link para vocês tirar dúvida. Aí vocês aproveitam essa semana, né, para estudar. Vou mandar essas atividades, vocês fazem ela. Então, a atividade que eu vou mandar vai ser sobre filtro e sobre desinfecção, tá bom? Devo mandar até amanhã. Beleza. É até amanhã para responder? Não, vou mandar amanhã. Vocês vão ter até segunda, até sexta, domingo para responder, tá bom? Ah, tá. Tá bom.